Futuros imigrantes, eu prometi e estou aqui, vamos falar da Lei de Memória Democrática. Bom, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, a Lei de Memória Democrática não é uma lei de netos, tá? Vamos lá. O que se teve de lei de netos não está mais nem sendo cogitado. Não existe hoje um projeto de lei que, assim, evidentemente, existe na mesa de alguém, enfim, dentro de algum partido e coisa e tal, ele existe, mas não existe tramitando nenhum projeto de lei que venha a dar a netos a cidadania espanhola. Isto foi proposto e foi no finalzinho, no último momento, cortaram a cabeça, cortaram não. O presidente Pedro Sánchez cortou a cabeça dessa lei e ela simplesmente não entrou em vigor. Passou todo o processo legislativo, como está passando agora a Lei de Memória Democrática, e lá no finalzinho, na hora de efetivamente deixar de ser um projeto e passar a ser uma lei, né, foi discutido, de abacuato, e quando chegou lá, vamos, não vamos. É simples assim, tá? Política pura. Bom, a Lei de Memória Democrática, ela não tem como foco principal, em momento nenhum da lei, a concessão de cidadania para netos, tá? O que acontece, o que está dentro dessa lei é uma possibilidade de concessão de nacionalidade que não vai ser de origem, tá? Para netos, mas em casos específicos. A lei fez um rol taxativo, tá? De pessoas que foram exiladas, tá? O que está interessante aí de uma forma assim bem generalista é que esse exílio, ele não está descrito como uma forma de exílio, né? Como efetivamente assim, o exílio descrito em documentos, por assim, um exílio legal não existe, né? Mas pelo menos não nos tempos atuais. Mas esse exílio, ele não tá precisando, pelo projeto de lei, não está precisando ser comprovado exatamente. Tá? Então, pelo menos não tem uma margem dentro, um artigo dentro da lei que determine, né, que a forma que foi exilar. Então, inclusive, se foi autoexílio, né, ou seja, eu sou cigano, eu vou fugir antes que eu morra, né? Então, não tem uma limitação a isso. Isso é uma parte interessante. Porém, tem que se ter cuidado, é o seguinte, essa lei vai agora reformar, tá? Mas não de forma geral, e tem um rol taxativo que eu estou batendo em cima e falando desde o começo. Vamos lá. Pessoas que deixaram a Espanha, militares contrários ao regime de extrema-direita que estava na época, minorias étnicas, homossexuais, bissexuais, maçons, vamos dizer aí, ciganos, né, religiosos que não eram, que não acompanhavam aí a religião determinada pelo regime. Todas essas pessoas que deixaram a Espanha por esta razão, ou que foram efetivamente expulsas da Espanha por essa razão, agora os seus descendentes vão ser agraciados. Tá? Além desses, ainda a mesma lei, tá? Porque ela vem, na verdade, para desfazer tudo o que esse regime extremo fez, vai agora pegar todas as mulheres que durante esse período, quando casavam-se com estrangeiro, perdiam a nacionalidade espanhola e vai dar a nacionalidade aos descendentes desta. Então, se você é hoje neto de uma espanhola que saiu da Espanha, foi morar no Brasil, casou-se com um brasileiro e ela perdeu a nacionalidade espanhola por casar-se com um brasileiro, e você ou o seu pai, né, não pôde pedir a cidadania, agora você vai poder. Bom, agora, se a lei passar efetivamente, né, se o projeto de lei se tornar lei. Então, este eu acredito que seja o maior vão de acesso à nacionalidade espanhola. Tá? Não tem no projeto de lei como comprovar, tá, os demais pontos
que são narrados dentro do projeto de lei. Então, por exemplo, se o seu avô era cigano, se o seu avô era maçom, não está descrito como fazer essa comprovação, porém o projeto de lei ainda pode sofrer alguma alteração e nessa alteração é possível que seja dado aí um caminho. Tem que ter a comprovação XYZ. Se não tiver, não posso fazer nada. Então isso pode vir a acontecer, tá? O que de fato não vai precisar de grande comprovação são exatamente os descendentes de mulheres. Então os descendentes de mulheres e que estas mulheres perderam a nacionalidade, que ainda em vida não tiveram a oportunidade de pedir a recuperação da cidadania espanhola, porque pode-se fazer a recuperação da cidadania espanhola neste caso, tá? Agora vão poder pedir a nacionalidade, tanto filhos quanto netos, mas com mais um porém. Como eu disse, essa lei não é a lei de netos, é a lei de memória democrática. Em que momento não se teve democracia? De 1936 a 1978. Então, além de tudo isso que eu já falei, então, se o seu avô ou pai, né, pertence a um desses grupos, há como comprovar que ele pertence a um desses grupos, ou se é a sua avó, né, ou mãe, e perdeu a nacionalidade porque se casou com um estrangeiro, ainda assim, tem um porém. Só vai ser possível de conceder a nacionalidade espanhola a você, filho ou neto, se ela deixou a Espanha entre 36 e 78. E aí surge um problema. A princípio, me parece plausível que, por exemplo, você tem aí, vamos dizer, a identidade de estrangeiro emitida pelo Brasil em 1950, que diz a data que ele chegou no Brasil. Isso vai ser aceito pela Espanha? Não sei. Ainda não se sabe, ainda não se tem essa informação. O que é fato, você precisa comprovar de 36 a 78. Tá? Então, tem que pertencer ao grupo que está descrito e tem que ter saído dentro de 1936 a 1978. Tem mais um problema ainda, como se não bastasse, né? O fato de que, tal como na lei de memória histórica, a lei de memória democrática determina o prazo de 2 anos. 2 anos. Para que, se você está exatamente neste rol de descendentes, né? Se você faz parte dessa linha de descendentes, você tem 2 anos da aprovação da lei para frente para pedir a sua nacionalidade. Ah, mas em 2 anos eu consigo chegar lá. Eu já escutei tanta abobrinha na internet que me dá até enjoo. A pessoa falando, passou 2 anos e eu esqueci. A pessoa não esquece. A questão não é essa. A questão é que a pessoa precisa de documentos mínimos. A Espanha não concede nacionalidade a ninguém pulando grau de geração. Você vai ter que fazer prova mínima disso. A outra possibilidade, se você não tem ainda os documentos do seu avô, né, digamos que ele tenha sido morto na Espanha ainda, e aí você quer fazer a sua cidadania, como é que você vai fazer isso? Você vai se cadastrar lá como um dos interessados no banco de pesquisa, no banco de DNA que vai ser criado com a exumação de todos esses corpos para fazer a sua árvore genealógica científica e comprovar que aquele ossinho que está lá é sim do seu avô, do seu pai. Vai ultrapassar esses 2 anos. Então, se você está dentro desse rol, né, é descendente de uma espanhola que perdeu a nacionalidade e você não pôde fazer a sua, corre agora para levantar documentos, procura os documentos da Espanha, porque se essa lei passar, vira a mesma confusão que virou lá atrás com a lei de memória histórica. Fica todo mundo encharcando, o serviço público não dá conta. As pesquisas na Espanha, elas podem ser feitas de forma manual ou de forma eletrônica, tá? O que significa dizer isso? Ou o cara vai abrir o computador e passar lá PDF por PDF até encontrar o arquivo, tá? Ou ele vai pegar livro e vai de um em um. Existem livros de registro civil e existem livros de batismo. Todos eles pertencem a um setor.
Então o governo domina uma parte, a igreja domina outra. A igreja afirma que já entregou todos os livros para o registro civil e a gente sabe que não é verdade. Existem cidades que você olha e você fala que assim, eu vou lá e vou pedir a certidão, e você chega lá, não tem ninguém para te atender. Eu posso citar o caso aqui de uma menina chamada Juliana, a cidade do avô dela, o Medo de Camarças, 156 pessoas, não tinha quem atendesse o telefone para marcar a cita, para eu ir lá fazer inferno e pegar o livro, fazer, quer dizer, a gente não pega, né? Mas fazer com que o notário, que é o tabelião, pegasse o livro e olhasse. Não tinha essa pessoa, a cidade é mínima. Então, assim, você perde muito tempo para localizar um documento. Então, hoje, o que eu diria para você, além de rezar, né? Primeiro, para esse rol taxativo ser dilatado, tá? De tempo, com certeza não vai ser por causa da natureza da lei, tá? Primeiro, isso você pode ter certeza na sua cabeça. Assim, os que estão listados ali são os que vão ficar. A questão só é aumentar o tempo para você ter acesso, tá? Até porque se o próprio governo reconhece que ele precisa fazer estudo científico de DNA para saber quem são as pessoas que estão lá, então você tem um grande problema aí pela frente para documentar todo mundo. Então, se a lei entrar em vigor agora e o governo ainda não sabe quem são as pessoas que estão naquelas covas com várias pessoas jogadas ali dentro de qualquer forma, sem qualquer documento, sem qualquer registro, né? Você não tem muito o que fazer. Aconteceu aqui de vários casos aqui, se cavar um enorme buraco, jogar os corpos da cidade inteira ali dentro, jogar os livros do notário, os livros da igreja, fogo, e joga a terra por cima depois e vamos embora. Isso aconteceu aos montes. Então o governo tem que localizar e retirar todo esse material, estudar e dizer quem são as pessoas que estão ali. Imagina o trabalho e o tempo que isso vai levar. Então um período de 2 anos é muito pequeno, Isso, inclusive, é a razão pela qual a grande massa esquerda, né, a orientação política esquerdista mesmo da Espanha, está vendo essa lei com maus olhos. Tá? É evidente que hoje, de uma forma geral, o governo ele é de esquerda, mas digamos que assim, se você for na gradação, ele estaria ali de esquerda a centro-esquerda, tá? E tem efetivamente os extremos de esquerda. Esses extremos de esquerda entendem, tá, que deveria ter sido a lei proposta de uma forma muito mais abrangente, de uma forma muito mais organizada, para você pegar uma gama de pessoas que está perdida nisso aí. E uma multidão que vai ficar no vão, novamente. Novamente você vai ter uma série de pessoas, tá, com problemas graves aí e que tem todo o direito, e que esse espaço de tempo de 2 anos não é suficiente. Não é. Isso é um fato, tá? Isso é um lapso temporal muito bom para quem já sabe onde está a certidão, para quem já sabe para quem já sabe onde está a certidão, se o cartório já foi colocado de forma eletrônica. Vamos ter agora uma enxurrada também de pessoas que não sabem pesquisar, tá? Que não conhecem como pesquisar, que não entendem da matéria. Assim, é difícil para mim, e eu faço isso desde 2006, é difícil mesmo. Muitas das vezes a família vira para você e garante, tá aí, ó, a família Puentes, Patrícia, Dona Marlene, o meu pai saiu de Vigo, tenho certeza, ele sempre falou de Vigo. Eu fui a Vigo, levantei todo o registro civil, não tinha nada daquela pessoa, nada. Eu falei, tudo bem, então agora eu vou fazer a minha moda. E efetivamente que eu tinha já algum carinho por eles, conhecia, foram meus vizinhos no Rio de Janeiro durante algum tempo. Eu falei, então, eu vou fazer do meu jeito. Comecei a buscar em todos os registros civis ao entorno e encontrei uma cidadezinha que é um ovo, vizinha de Vigo, né, na margem oposta da Ria de Vigo. Então eu encontrei lá. Às vezes você está certo
de que aquele documento está em tal lugar, que aquela pessoa saiu dali, porque a pessoa sempre falou daquilo e aquilo não é a verdade. Fora o fato de que a pessoa mesmo, né, o próprio europeu, ele tem uma forma de falar diferente e o brasileiro tem uma forma de interpretar pior ainda. Então isso acontece com uma normalidade, né, com uma quantidade de vezes que é muito grande. E se a pessoa que está do lado de cá buscando e efetivamente conhece o sistema, efetivamente sabe como lidar com aquilo dali, tem uma dificuldade grande, imagina a quantidade de curioso que vai estar agora aí, falando que assim, faz aqui, ó, estamos fazendo agora também. Então, você tem uma série de problemas que vão agora orbitar, né, o seu meio, que assim, são do seu interesse, mas que efetivamente vão lhe afetar de uma forma direta e que podem, pura e simplesmente, você estar com tudo certo e ainda assim não levar, tá? Entendam que, dado o prazo de 2 anos, tá? Pode até ser postergado, pode ser dilatado esse prazo, como pode não ser. E assim, não foi, não... Ah, mas eu consegui a certidão do meu avô, agora eu consegui o cartão dele de identidade de estrangeiro agora na Polícia Nacional. Só passou 1 dia do término do prazo. Por favor. Não. É simplesmente assim. É não. Acabou-se. Ah, mas então eu vou ficar de fora. Vai. Você vai ficar de fora. Então, toda a preparação para que uma pessoa obtenha a nacionalidade, particularmente, eu diria, já tinha que estar acontecendo. Já tinha que estar acontecendo. Ela já tinha que estar rolando há muito tempo. Um ponto interessante também, que é restritivo e que aqui, né, aqui na Espanha, digamos assim, os de esquerda, né, e por favor, tá, só uma pequena observação. O que se entende de esquerda no Brasil está muito longe de ser esquerda daqui, tá? Não entre naquela coisa de Vasco e Flamengo, São Paulo e Corinthians, que é no Brasil, não, tá? Aqui as pessoas discordam pela forma de fazer a coisa certa. Aí vocês discordam no Brasil, lamentavelmente, discordam-se por discordar e pura e simplesmente porque acha interessante defender um ou outro ladrão que vai te roubar. Enfim, seguindo, né? Então aqui a esquerda aqui, ela tem essa noção e tem uma outra noção. Era muito mais fácil um espanhol sair da Espanha em busca aí de proventos para sua família, em virtude do desastre que foi essa ditadura, tá? Do que uma mulher. Muito mais, aconteceu muito mais vezes de homens literalmente lançarem-se ao mar do que as mulheres, né? Aconteceu, principalmente de meninas, tá? Crianças, em que o pai tinha que sair por alguma razão e levava a família. E aí essa menina espanhola de origem crescia em outro país, casava-se com um estrangeiro e pronto. Perdeu a nacionalidade espanhola e aí o filho não pode ser e agora o neto não pode ser. E são essas pessoas que vai ser agora agraciadas pela lei, tá? Além dos demais, que como eu disse, né? Maçom, etnia étnica minoritária, feministas, organizações religiosas, militares contrários, enfim, você tem ali um rol bem definido, tá? Mas que o projeto de lei não está falando em dilação desse grupo, tá? Fala desse grupo, fala das mulheres e ponto. Segunda coisa, fala do período de 36 a 78. Terceiro ponto, não foi claro, está omisso com relação a esse exílio, se um autoexílio em autoproteção ou efetivamente um exílio documentado de qualquer forma que seja.
Então, muito cuidado, tenham muita atenção. E se você está neste rol, corre, porque aprovando a lei vira confusão para levantar documentos. A Espanha não vai colocar funcionário público extra para procurar documento em lugar nenhum. A Espanha ainda não tem o banco de dados de DNA para comparar com o seu DNA e saber se realmente você é descendente de um espanhol que foi morto aqui pelo governo de Franco. Então, tudo leva a crer que vai ser mais uma lei que vai abrir portas sim, mas muito estreito. Lamentavelmente muito estreito. Eu particularmente eu concordo aí com essa coisa de que deveria ser ampliado, tá? Deveria ao menos pensar, né, em descendentes das regiões. A Espanha é um país plural. A Espanha é muito interessante a organização política da Espanha, porque seria o mesmo que dizer que aí no Brasil que o Sul tem um governador, o Sudeste tem um governador, mas dentro do Sudeste, São Paulo tem um governador, Rio de Janeiro tem um governador, dentro do Rio de Janeiro, Macaé tem um prefeito e Rio de Janeiro em si tem um prefeito, enfim. A região, né, ainda tem um governante ali, de tão diferente que é a Espanha, e isso é muito bacana, apesar de eu não conseguir entender como é que eles se sentem, como é um país só, né? Que particularmente você sai de um para o outro e você vê uma diferença absurda. Então, você tem aí uma coisa que não foi observada e que está sendo reclamada ainda. Posso apontar para vocês aí dentro desse rol taxativo aí, inclusive fala-se do idioma, da língua local, das pessoas que saíram da Espanha, né, que fugiram da Espanha por defender o direito de falar o seu idioma local. Inúmeras pessoas aqui são homenageadas pela luta que tiveram em vida contra o regime de Franco para manter o direito de falar o seu idioma. Está aí a Galícia, terra que eu amo, minha origem, e eu posso citar aqui para vocês Alexandre Bóveda, foi assassinado pura e simplesmente por defender a ideia de falar galego. Então, tem um vão que novamente foi esquecido. Essa não é a lei dos netos, essa é uma lei de recuperação e ainda assim vai ser uma recuperação em parte do dano que foi feito pelo regime de 36 a 78. Bom, brasileiros, resumão aqui para vocês. Se o espanhol de origem saiu de 76 a 78, ou se a espanhola perdeu a nacionalidade entre 36 e 78, tá? Segundo, o rol taxativo da lei. Nação, diferença religiosa, orientação sexual, identidade sexual, de gênero, linguística, sociedades secretas, enfim, está ali. Você vai ter a oportunidade agora de fazer a sua nacionalidade. Outra coisa que não se pode perder, vai ser por 2 anos essa brecha. 2 anos. Essa brechinha estreita que está sendo aberta agora, só vai ficar aberta por 2 anos. É muito pouco tempo. Então, quem pode, corre, começa a levantar documento, começa a se mexer. Muito cuidado com o que vocês vão começar a ver agora, tá? Tenham muita atenção. Quem quiser ter acesso a essa documentação que está dentro que vai passar para a última fase agora do Legislativo, né, que vai para o Pleno agora, quem quiser, tem o meu WhatsApp lá no Instagram, na bios do Instagram, clica lá e pede o projeto de lei que eu envio, tá? Se quiserem também posso fornecer o Código Civil para vocês verem a diferença em espanhol de origem e a opção por nacionalidade espanhola, tá? Mas, atenção, vamos
Quem está aí, movam-se logo, mas movam-se com cuidado, tá? Para vocês não terem prejuízo, não criarem expectativa e novamente ficar naquela coisa de vou, não vou, vou, não vou, não fui. Brasileiros, Utreia.